Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a vencerem a insegurança e a dominarem a advocacia na prática em juizados especiais. O que eu quero falar sobre a petição ideal perfeita? O que é a petição ideal perfeita no meu ponto de vista? O que é esse acelerador, né? Você, né, se já milita em juizado, talvez você já tenha já tenha tido a impressão de que o juiz não leu sua petição. Eu imagino que você já passou por isso. Se você milita em juizado ou em qualquer ramo do judiciário, tá? Isso não é uma questão. E aqui eu quero trazer para você o contexto de como é que isso acontece, por que você tem essa impressão, e se é só impressão mesmo, ou se isso acontece de verdade. A grande sacada disso tudo é que o contexto do judiciário hoje, ele é complicado. O que é que tem acontecido? A gente tem vivido num contexto de aumento da demanda, o volume de processos no judiciário, a cada dia cresce, só cresce. E às vezes, normalmente, na verdade, a estrutura do judiciário não acompanha, né? Então, a gente tem um volume de processos muito grande, a mesma quantidade de pessoas, o mesmo sistema, e tudo isso vai gerando uma queda na qualidade das decisões, por motivos óbvios, ou uma demora no julgamento. O juiz tem que fazer uma escolha. Ou ele julga rápido, e aí a qualidade da decisão vai cair, ou ele julga devagar, para conseguir garantir uma decisão mais precisa, mais atenta, tá? Nós temos esses dois polos. Não existe outra possibilidade. E aí, eu quero tratar da petição como um acelerador dos seus resultados, justamente porque você vai ter que adequar sua petição à realidade atual, né? A realidade atual é assustadora, né? Eu, quando comecei a trabalhar em juizados, eu tinha dias em que cada relator na turma recursal tinha 40 processos em média, 40 processos por sessão de julgamento. Isso, quando tinha assim 60 processos, era muito, assustava. Hoje, não é raro que cada relator tenha 200 processos e ainda assim ele tem uma pilha, né, uma montanha de processos acumulados no gabinete. Isso porque todo juiz, ele vai ter que decidir se ele quer julgar rápido e ter uma decisão falha, na maioria das vezes, porque, né, a pressa é inimiga da perfeição, não é verdade? Pode parecer uma frase bem clichê, né? É uma frase bem clichê, mas reflete a verdade. Eu acho, inclusive, que a perfeição é uma ficção, né? Não existe a perfeição, mas a pressa, ela vai fazer o juiz errar. Se ele tem 20 processos por dia para julgar, a qualidade da decisão vai ser uma. Se ele tem 2 processos para julgar em um dia, a qualidade vai ser muito superior, tá? E dentro desse contexto, eu já quero deixar você presente para a realidade de como um processo é julgado. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas o processo, o juiz, ele tem uma equipe, né? O juiz, hoje, ele não tem condição de julgar tudo sozinho. Não tem, né? É muito difícil que o juiz consiga dar vazão aos processos no seu gabinete se ele não contar com auxílio, né? É muito difícil. Em estados menores, talvez, isso seja possível, mas normalmente não é possível. Normalmente o juiz precisa contar com auxílio. E aí vem a minha primeira orientação para você.
você não tem que convencer apenas o juiz. Você tem que convencer alguém da equipe do juiz. Como assim? Eu já te falei que o juiz conta com auxiliares. Como é que os auxiliares funcionam? Qual é a função deles no papel do julgamento do processo, do recurso, do que quer que seja? Normalmente o juiz tem assessor, estagiário, juiz leigo na equipe dele. Todo mundo tem uma cota de processos. O juiz divide esses processos com a equipe. E, basicamente, ele orienta todo mundo da equipe dele com os entendimentos já firmados dele, né? Juizado tem muito entendimento, tem muitos casos repetidos, né? Muitos casos se repetem. Dificilmente um caso é idêntico ao outro, mas são muito parecidos, tá? E aí o juiz já tomou conhecimento de várias questões que se repetem e ele passa esses entendimentos para a equipe dele. Olha, sobre negativação indevida, eu entendo assim, sobre cobrança indevida, assado, negativa de procedimento, de cobertura de procedimento em plano de saúde, eu entendo dessa maneira, e por aí vai. Nesse sentido é que eu quero alertar você que você não tem que convencer só o juiz. Você tem que convencer alguém da equipe dele também, que pode ser inclusive um estagiário. Então, a primeira coisa da sua petição é clareza. O primeiro item da sua petição é clareza, num sentido que você tem que ser claro para convencer, claro o suficiente para convencer um estagiário, então sua linguagem não pode ser extremamente rebuscada, tá? Linguagem simples, acessível, não precisa latim, entende? Mas deve ser profunda o suficiente para convencer o juiz, tá? Então, essa é a minha primeira orientação para você. E junto com isso, eu quero falar do tamanho da petição. Porque a petição, olha, eu já cheguei a pegar embargos de declaração com 40 páginas. Tá? Embargos de declaração servem para dizer o quê? Olha, senhor juiz, na fundamentação você falou que o prejuízo foi de R$ 500 e lá no dispositivo você falou que a indenização deve ser de 200. Então, se o prejuízo foi 500, a indenização não deveria ser 500, sua decisão está contraditória. Ponto. É muito simples embargos de declaração, né? Não precisa de 40 páginas para você indicar uma omissão, uma contradição, entende? E qual é a consequência disso? A consequência disso é que, número 1, provavelmente o seu processo vai demorar mais para ser julgado. Provavelmente. Por quê? Porque quem pegar aqueles embargos de 40 páginas, ou vai se assustar, ou vai entender que aquilo ali precisa de muito mais tempo para ser analisado com calma, e aí vai deixar seu processo para ver depois. Entende? Então, petições leves, simples, objetivas, sem grandes elucubrações, sem citações desnecessárias, né? Não há necessidade de uma citação. Aquela jurisprudência de 1988 que você juntou lá, que nem tem muito a ver com o caso, mas que tinha palavras bonitas, você achou que, né, tinha uma frase de impacto e que aí seria interessante, seria legal deixar ali, né? Não faça isso, tá? Então, o tamanho da petição, o que é que ajuda você no tamanho da petição, né? Primeiro, né?
Eu entendo que você deve gastar tempo mesmo narrando os fatos. Esse é o momento em que você tem, que realmente se dedicar muito, muito, para esclarecer os fatos. Por exemplo, quando você vai narrar os fatos que dão origem ao dano moral, eu falo aos meus alunos sempre, olha, dedique muito tempo a isso. Você precisa ser muito claro no que você tem a dizer e narrar toda a história, tudo o que aconteceu, as consequências do ato ilícito, né? Porque é isso aí que vai construir o entendimento do juiz. Na hora que você vai para a parte do direito, para a parte, né, digamos, indicar qual é a fundamentação jurídica, aí você pode ser mais objetivo sem omitir coisas importantes, né? Fale, né? Indique lá os fundamentos, os artigos de lei que fundamentam o seu pedido, né? É um artigo do CDC, tem jurisprudência que esposa o mesmo entendimento. É importante você colocar, mas não precisa mais do que uma citação sobre aquela questão, né? Então, isso aí já ajuda você a manter, escolhe as melhores, né? Os melhores julgados para juntar, né? Escolhe, logicamente, se você tem um julgado do STJ, vai naquele julgado do STJ e pronto, não precisa juntar julgados de tribunais estaduais, por exemplo. Se você já tem um do STJ, já está bom, né? Sobretudo se é uma questão pacífica, uma questão já reiterada, já conhecida. Não precisa disso. Deixa para usar uma citação mais robusta, uma maior quantidade de citações, inclusive, mais de um julgado, quando for uma questão polêmica, uma questão né, que seja nova, né, uma questão que ainda não tem um posicionamento firme dos tribunais. Então, você pode dedicar mais tempo a juntar, né, julgados em maior quantidade. Mas, normalmente, a questão do juizado é uma questão mais simples, mais rápida, tá? E com isso, você juntando um julgado, só não deixe de juntar também, porque, como eu falei, você vai ter que convencer o auxiliar do juiz também, tá? Como é que funciona isso, né? Porque eu comecei a falar e eu terminei omitindo o resto da história. Como é que funciona? É o seguinte, o juiz passa o entendimento dele para a equipe, né? Inclusive tem uma entrevista famosa do ministro do TST, Ives Gandra, foi presidente do TST, inclusive, Ives Gandra Filho, falando que ele confia que os assessores dele vão usar o entendimento, vão aplicar o entendimento dele nas minutas de voto. Normalmente é isso. O juiz, ele orienta a sua equipe, né? Eu falei, ele passa os entendimentos que ele tem acerca de determinadas matérias. E a função do auxiliar do juiz, o assessor, o estagiário até, ele vai fazer o quê? Ele vai ler o processo e vai tentar identificar naquele processo alguma matéria cujo entendimento já tenha sido consolidado pelo juiz. Então, o juiz fala, olha, sobre negativação indevida, eu entendo que se tiver uma negativação anterior, legítima, a parte não tem direito à indenização por dano moral. Então, o auxiliar do juiz, né, de posse de todas essas informações, ele vai ver lá, vai ler a petição, vai perceber, opa, é negativação indevida. Então, aqui eu preciso verificar se isso aqui, se eventualmente, por exemplo, tem uma negativação anterior que vai retirar da parte a indenização, o direito à indenização por dano moral. Então, o trabalho do auxiliar do juiz é já passar por esse filtro, já pegar a petição, pegar o processo e tentar identificar naquele processo
modelos prévios, né, entendimentos prévios do juiz e aplicar naquele processo. Ele vai redigir, então, uma minuta, um rascunho da decisão do juiz e vai entregar. O juiz, se ele tiver tempo, ou se o membro da equipe ainda não é um membro maduro, uma pessoa já pronta, ele vai ler o processo e ler a proposta de decisão. Mas se é um membro da equipe já mais antigo, mais maduro, que já goza da confiança do juiz, o juiz não vai ler o processo, não. Ele vai ler a minuta do voto. Ele vai ler só a proposta de decisão. A proposta de sentença, de voto na turma recursal. Então, assim, é um momento para você realmente ter muita atenção, porque você tem que convencer mais de uma pessoa. O juiz vai pegar aquela minuta ali pronta, vai ler, concordar, assinar, porque ele, isso aqui está de acordo com o meu entendimento. Ele vai confiar, no fim das contas, que tudo que está naquela minuta ali do voto, naquela minuta de sentença, está no processo. E às vezes pode não estar. Pode não estar. E por que pode não estar? Porque pode ser um auxiliar que não tenha toda essa maturidade, todo esse conhecimento. Então é por isso que eu falo, você tem que convencer toda a equipe do juiz, talvez até o estagiário dele. Estagiário também faz decisão, tá? Também faz. Logicamente, aí o juiz costuma ter uma atenção maior naqueles processos e tal. Mas o que acontece é, o juiz confia, no fim das contas, que os membros de sua equipe estão adotando os entendimentos que ele determinou, tá? Então, é por isso que eu falo, convença também o estagiário do juiz. Então, sobre o tamanho da petição, o que eu quero falar ainda é que o tamanho da petição pode prejudicar, inclusive, você, né? Ele prejudica você e seus colegas, né? Como assim, Hugo? O que é que você quer dizer com isso? É o seguinte, a petição grande demais, ela vai pressionar o juiz a ler mais rápido. Entenda que o juiz, ele corre contra o tempo também, porque ele tem uma certa cobrança do CNJ, da corregedoria, da quantidade, né, da produtividade, da quantidade de processos que ele julga. E isso não está atrelado à quantidade de páginas que o processo tem. Se ele julga um processo de 40 eventos no Projude, é a mesma coisa, estatisticamente, para fins de fiscalização, é a mesma coisa de ele julgar um processo de 400 eventos no Projude. Tá? Não existe essa percepção fina, né, de que a produtividade dele caiu porque o processo que ele julgou era maior, era mais complexo, tinha mais páginas, mais eventos no sistema de processo digital. Não. Então, quando ele pega um processo mais longo para julgar, com petições mais longas, não quer dizer que ele vai demorar mais tempo para julgar do que se pegasse outro processo, não. Ele vai se sentir pressionado a julgar logo aquele processo, a ler mais rápido, para passar para o seguinte, tá? Isso acontece com o juiz, com a equipe dele, com o juiz leigo, com o assessor, com o estagiário, todo mundo tem uma cobrança, né? Tem um volume de processos ali para dar conta. Então, a sua petição muito longa, no fim das contas, prejudica você mesmo, o seu cliente, porque o juiz vai tender a ler mais rápido. E aí, ele vai deixar de ler alguma coisa, ele não vai enxergar alguma coisa que está ali, e pode ser o seu argumento mais importante. Pode ser a questão mais importante que você tinha para discutir naquela petição, e que o juiz não viu, porque ele perdeu tempo com uma citação antiga, uma citação que não tinha nada a ver, uma citação desnecessária que você incluiu no processo, com a discussão sobre uma coisa que nem está no processo, mas que você, porque usou um modelo, esqueceu e deixou lá. Então, eu chamo a atenção de vocês, para isso, para prestar atenção, observar que o tamanho da petição pode prejudicar
você e seu cliente. Mas não é só isso. Ela também vai prejudicar os seus colegas. Porque quando quando o juiz está gastando tempo com uma petição de 40 páginas desnecessárias, ele está deixando de julgar outros processos, né? E aí, nessa circunstância, a gente vai perceber que muita gente reclama da demora do judiciário, né? Mas você pode contribuir. Você pode contribuir. Tá? Eu falo você de modo genérico, tá? Não sei o tamanho das petições que você faz. Mas você pode contribuir para que todos tenham um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção do juiz. Quando o juiz está lendo uma petição de 40 páginas, ele está deixando de ler algumas outras. O tempo que ele está usando ali, que ele está gastando ali, naquelas 40 páginas, se ele lê com a atenção devida e com a velocidade devida, ele está deixando de ler outras petições e de julgar outros processos. Né? Então, essa é uma questão de consciência coletiva de que você precisa colaborar também com a efetividade da justiça. Isso é uma questão de nobreza sua também, no fim das contas, tá? Nobreza sua. Mas é isso, né? Sobre o tamanho da petição, quando você tem a impressão de que o juiz não leu sua petição, pode ser que ele não tenha lido mesmo, justamente porque sua petição estava muito grande ou estava difícil de entender, a estrutura da petição não estava boa, não estava adequada. Tá? Esse é um detalhe que você precisa observar. Tá? Sobre tamanho de petição, algumas pessoas perguntam, poxa, mas e aí, qual é o tamanho ideal, qual é o tamanho que uma petição deve ter? Olha, isso é muito relativo. Eu quero deixar muito claro que eu não estou dizendo para você somente escrever petições curtas, tá? Vai ter momentos em que você precisa escrever mais. Você vai precisar de mais espaço, questões novas, né? Questão ainda, uma novidade, alguma celeuma que nunca, né? Que dificilmente tenha aparecido, né? Que agora apareceu, então é uma questão nova, não tem um entendimento consolidado e você precisa se aprofundar mais tanto na argumentação jurídica quanto na narrativa dos fatos, por exemplo. Então, isso aí é um momento em que você vai ter que escrever mais mesmo. Então, eu não quero dizer para você, olha, escreve no máximo 10 páginas. Não vou dizer isso para você, né? Você pode tomar alguns parâmetros, né? Alguns parâmetros, tá? Assim, quantas páginas você acha que precisa para dizer que seu cliente nunca contratou com a empresa X e a empresa X inscreveu o nome dela no rol dos inadimplentes, no SPC, no Serasa, enfim. Quantas páginas você acha que precisa para narrar isso, inclusive com as consequências desse ato ilícito? Você não precisa de muitas páginas. 5 páginas são suficientes para você falar isso, talvez menos. Inclusive com os pedidos. Mas se você tem uma questão muito complexa, talvez você precise de mais espaço, tá? Então, em algumas situações, 10 páginas podem não ser suficientes, né? Então, eu não quero dizer aqui para você uma quantidade, para você não se sentir engessada, e só redigir petições com tamanho X ou Y. Não. Mas tenha bom senso, dedique-se a narrar os fatos, né? Tenha muito esmero na narrativa dos fatos, porque isso é o que vai firmar o direito do seu cliente, ou enfim, né? Na defesa dos fatos também, na contestação ou contra-razões, é o que vai definir se a parte tem direito ou não, mas não exagere nos outros pontos, tá? Fundamentação jurídica enxuta, se é uma questão já batida, né, já conhecida,
né? Não precisa demorar tanto na fundamentação jurídica, é uma questão que já tem súmula do STJ, súmula do STF, né? Tem enunciados do FONAGE que amparam, enfim, né? Aí você pode relaxar um pouco mais na argumentação jurídica e indicar os pontos principais ali e tal, fazer uma ou duas citações e sua petição vai sair com um tamanho adequado, entende? Não precisa muito disso. Agora, claro, nos fatos, não precisa você gastar tempo também historiando, né, as coisas. Começa do momento em que importa, começa do momento em que aconteceu, né, o ato ilícito, em que aconteceu a questão que é o centro da discussão, né? Já vi, enfim, petições que o advogado quer contar uma história, a história da vida da parte. Isso também não é necessário, tá? Mas uma questão que me interessa muito, eu gosto muito disso, é a precisão de vocabulário, tá? A precisão de vocabulário é outra questão, assim, central para o bom desempenho da sua petição. Por que isso, né? Direito é uma ciência argumentativa, né? É o que você fala, é o que você escreve, e o domínio da língua é importante, tá? É importante. Mas eu não estou falando aqui nem é de o uso correto da língua portuguesa, não. Isso é básico, é fundamental, né? Isso aí já é óbvio. Mas eu estou falando aqui da precisão do vocabulário técnico jurídico. Isso vai enriquecer muito a sua petição. Primeiro que você perde um pouco de respeito, tá? Quando sua petição não usa a linguagem técnica adequada. Perde um pouco. Às vezes, quem lê, sobretudo se é um iniciante, ele até nem sabe por que é que não está entendendo a sua petição. Mas provavelmente é porque você não está usando a linguagem técnica adequada. E isso é uma mudança, às vezes, é mudar uma palavra. Uma palavra deixa a sua argumentação muito mais compreensível, inteligível. Quem nunca usou aqui a, a expressão indeferir pedido ou deferir pedido? Sabia que isso está errado, né? Na prática, quase todo mundo usa, mas está errado, tecnicamente está errado. E isso é o que faz a diferença no seu resultado. Pode parecer que não, mas isso faz diferença no seu resultado, sim. Por que que isso faz diferença? Porque às vezes a pessoa está lendo sua petição rápido e ela não entende o que você quer dizer porque você usou de um modo incongruente as palavras, né? Então, quando você fala que você quer indeferir um pedido, não é isso. O que é que você defere ou indefere são os requerimentos. Isso é o seguinte, ó. Quem faz uma petição está postulando alguma coisa, tá? A gente tem pelo menos 3 categorias de postulações no direito. Normalmente você tem preliminares, pedidos e requerimentos, né? É o básico. E aí, quando você trata de preliminar, o que são preliminares? Normalmente questões processuais, procedimentais, estão ali nas preliminares, né? Condições da ação, pressupostos processuais, enfim, isso aí está lá, está junto, está lá, é apresentado como preliminar. E aí, quando você está ali tratando de preliminares, você quer que a preliminar seja acolhida ou rejeitada. Então, acolho a preliminar de deserção do recurso, acolho a preliminar de ilegitimidade da parte, ou rejeito a preliminar
de intempestividade. Tá? Você acolhe ou você rejeita as preliminares. Guarde muito bem isso, guarde muito bem. O pedido, ao contrário, né, como eu já falei, na verdade, o pedido ele não é deferido ou indeferido. No coloquial, a gente até pode falar assim, porque choca menos. Mas escrito, isso chega a doer quando a pessoa está lendo. Tá? Se for uma pessoa, né, estudiosa, técnica, e às vezes quem não é estudioso, às vezes a pessoa nem sabe por quê, mas ela está entendendo menos o que você quer dizer. Ela não entendeu bem e ela não sabe por quê. Mas eu te digo por quê. É porque a linguagem técnica não foi usada naquela petição. O pedido ele é julgado procedente ou improcedente. O pedido é julgado. O pedido é julgado. Procedente ou improcedente. Não use pedido indeferido, pedido deferido, tá? Não é assim que você usa tecnicamente a linguagem. Por outro lado, os requerimentos, esses sim, os requerimentos, eles são deferidos ou indeferidos. Mas me esclarece aí, então, o que é um, o que é outro? Preliminar, eu já te falei. Preliminar são normalmente as questões processuais. O pedido é tudo aquilo que você pede em face da parte, né? Indenização por dano moral, por dano material, a rescisão de um contrato, a cobertura do plano de saúde. Isso é pedido, né? Isso é pedido. E requerimento é aquilo que você pede em face do judiciário. Por exemplo, quando você requer a gratuidade da justiça. Não é a outra parte que vai te dar a gratuidade da justiça. Não tem nada a ver com isso. Tá? Quando o juiz defere a gratuidade da justiça, ele não vai impor a outra parte que faça alguma coisa. Tá? É o próprio judiciário que não vai receber as custas e, eventualmente, o advogado que não vai receber os honorários de sucumbência. Mas a parte não tem nada para fazer nesse caso. Outro exemplo de requerimento é o requerimento de intimação de um advogado específico. É um requerimento, é a secretaria do juízo que vai se atentar a isso. A parte não tem nada a ver com essa história. Entende? Então, acho que ficou um pouco mais claro aí para você o que é um, o que é outro. E não use trocado. Vamos repetir aqui para ver se você está atento. Ó, a preliminar, ela é acolhida ou rejeitada. Então, se você está, se é você que está suscitando a preliminar, você vai querer que a preliminar seja acolhida. Se você está se defendendo daquela preliminar, você quer que ela seja rejeitada, tá? O pedido, em face da parte, em face do réu, ele é julgado procedente ou julgado improcedente. O autor quer que o pedido seja julgado procedente. O réu, na contestação, vai querer que o pedido seja julgado improcedente, tá? E os requerimentos, por fim, deferidos ou indeferidos. É basicamente isso aí. Agora, outra coisa que dói no ouvido de quem está do outro lado é quando você fala impetrar uma ação. De vez em quando eu vejo isso, tá? E dói nos olhos se você lê, dói no ouvido se você ouve. O que é que você usa com ação? Né? Quando você vai apresentar, né, uma ação lá ao Poder Judiciário, quando você vai levar uma ação ao Poder Judiciário, o que é que acontece ao final? Você está ajuizando a ação, você está aforando a ação, propondo a ação. Tudo isso refina o seu texto. Tudo isso diz ao juiz com quem é que ele está falando. E a outra parte também. A outra parte, se vê você confundir essas expressões, ele vai dizer, poxa, esse advogado aqui
não sabe de nada, tá? Ou o juiz e tal. Você perde um pouco de respeito, o seu texto perde um pouco de respeito, tá? Quando alguém pega, seja o juiz, o assessor, ou a outra parte, o advogado da outra parte, quando ele pega uma petição com toda a linguagem técnica adequada usada ali, o seu nível de respeito é outro. É outro. Então, quando você vai, né, quando você leva a sua ação ao judiciário, você está propondo a ação, ajuizando a ação, aforando a ação também utilizado, tá? Mas não diz impetrar, não. Quem impetrar tem o endereço certo. Eu vou te dizer onde é que você usa impetrar, tá? Uma expressão que é da prática e que também não é adequada é distribuir a ação. Distribuir a ação não é o advogado que distribui a ação, né? Quando você, advogado, entrega a sua petição lá no balcão, né? Assim, quando é físico, ou através do sistema de processo digital, você não está distribuindo a ação. Por que você não está distribuindo? Você está apresentando sua ação lá ao Poder Judiciário. Mas quem distribui a ação é a Secretaria. É o Poder Judiciário já, né? É a serventia do Judiciário que está distribuindo a ação. O que é distribuir a ação? Quando você tem mais de um juízo competente no mesmo local, no mesmo foro, acontece a distribuição para que haja uma divisão equitativa de processos e sem chance, né, de burla ao juiz natural, para que haja uma distribuição, uma divisão equitativa de processos para cada juízo que ali tem naquele foro, né, naquela comarca. Mas quem faz isso é a secretaria. Quem faz isso é já um servidor do órgão do Poder Judiciário. Não é você que distribui. Você apresenta lá. Se fosse você que distribuísse, você é quem ia registrar no sistema lá, né, o juizado, a vara, para onde aquele processo estava sendo distribuído. Não é o caso. Não é o caso, né? Você ajuiza a ação, você propõe a ação e o servidor distribui para um dos juízos, tá? Sim, mas sobre impetrar, aproveitando o ensejo, sobre impetrar, a gente impetra mandado de segurança, habeas corpus, tá? Esses remédios constitucionais. Normalmente você usa essa expressão impetrar, tá? Então, reserve aí, já que a gente está tratando de juizado civil, reserve a expressão impetrar para se referir ao mandado de segurança, tá? Nada além disso. Você não impetra ação, você não impetra recurso inominado, tá? Isso aí, no âmbito do juizado especial civil, vai ficar restrito ao mandado de segurança. Sim, Hugo, mas então faltou recurso. Quando eu levo um recurso lá para o judiciário, qual é a expressão que eu devo usar? Aí é interpor, tá? Aí é interpor. Desculpe, é a expressão que você vai usar. Interpor um recurso. E aí, a gente vai entrar até numa celeuma de... detalhinho, tá? Mas já que eu tô aqui, eu vou falar para você. Interpor também pode ser usado para embargos de declaração, mas tem quem seja mais rigoroso ainda e diga que, ó, quando é embargos de declaração, é opor. E por que é opor e não interpor? Toda vez que o seu recurso vai ser analisado pelo próprio órgão que proferiu aquela decisão, a decisão atacada, aí você opõe aquele recurso. Então, como os embargos de declaração são destinados ao próprio órgão, quer dizer, se você está apresentando embargos de declaração contra a sentença,
quem vai receber aquele embargo é o juiz do juizado. Logo, você vai opor os embargos de declaração. Quando você apresenta seus embargos em face de um acórdão da turma recursal, é a própria turma que vai julgar aqueles embargos. É o que a gente chama de recurso horizontal, né? É o próprio órgão que proferiu a decisão atacada que vai avaliar aquele recurso, vai avaliar se de fato houve uma omissão, uma contradição no caso dos embargos de declaração. Entende? Então, quem é mais rigoroso aí usa essa expressão, né? Opor embargos, porque é um recurso horizontal, é o próprio órgão que vai julgar, enfim. Quando, em contrapartida, quando é um órgão superior, né, é outro órgão, né, melhor dizendo, para ficar mais simples, para você não pensar que eu estou falando aqui de um recurso, de um tribunal superior. Quando é outro órgão que vai julgar aquele recurso, aí você vai usar a expressão interpor o recurso. O recurso nominado, portanto, né, é um recurso em fase da sentença, e quem julga o recurso nominado não é o juiz sentenciante, é a turma recursal. Logo, o mais adequado é você usar a expressão interpor o recurso inominado. Mas isso aí já é um pouco mais, assim, rebuscado. A discussão quanto a isso, tá? Então, se você, por acaso, usar interpor também para embargos de declaração, você não vai ser crucificado, não. Eu uso sempre interpor para recurso inominado e opor para embargos de declaração. Agora, não use opor recurso nominado. Aí está errado. Sobre a linguagem técnica, o uso da linguagem técnica, a gente já trouxe aqui umas questões bem bacanas para vocês. O que mais temos para falar aqui sobre isso? O que é que eu gostaria de falar mais para você? É a própria organização da sua petição. Primeiro a ordem em que as coisas são apresentadas, né? Aliás, antes disso, é a própria aparência da petição, tá? Não usa... Eu chego a dizer para você, não use cor. Não use cor. A não ser que você seja uma pessoa muito boa de design, mesmo uma pessoa que vá conseguir usar cores de um modo elegante, tá? Ok você usar cor, mas eu chego ao extremo de falar, não use cor. Não use cor. Distrai, não fica elegante, fica uma petição, né, meio... fica parecendo um trabalho de escola, enfim, né, de um trabalho adolescente. Eu não acho cor um recurso bacana para você destacar. Usa negrito, usa um espaçamento para uma petição escrita no processo físico. Aí é mais complicado, né? Você fica com receio de deixar muita margem e poder ter entrelinhas ali, alguém inserir alguma coisa, mas no processo digital não há esse risco, né? Então você pode usar um espaçamento maior, né, para dar um destaque, ao texto que você quer dar, né? Uma citação, enfim. Mas não usa cor, não. Não usa cor, não, né? Salvo se você for uma pessoa muito afeita, né, a um design elegante e conseguir usar cores de um modo que não desconcentre o interlocutor. A verdade, para mim, é que a cor termina chegando nesse patamar, tá? Mas, fora isso, né, por exemplo, eu canso de pegar petições que tem aquele fundo amarelo, assim como se a pessoa tivesse passado um marca-texto, só que é num PDF, aquilo fica horrível, tá? O que eu sugiro, para você dar destaque ao que você tem para falar, é falar pouco, tá? Quer dizer, falar pouco as outras coisas. E aquilo que você precisa destacar, você usa mais espaço de texto, né, para falar. Como eu falei, né? Economize no que é desnecessário, né, no que é pouco relevante,
para você poder ter espaço para falar sobre as coisas mais importantes na sua petição. Isso vale para tudo, tá? Se inicial, recurso, contestação, enfim. Outra questão interessante sobre petição é a ordem em que você apresenta as questões, tá? Eu falei aqui que você tem postulações, né, que são preliminares, o próprio mérito, o pedido, portanto, e o requerimento, os requerimentos, né? Você deve apresentar seus pedidos assim, nessa ordem, tá? Primeiro as preliminares, logicamente, depois o mérito e o pedido, etc. E aí os requerimentos. Os requerimentos devem vir ao final, porque, inclusive, não sei se você sabe, mas a secretaria, sobretudo o processo físico, a secretaria vai olhar as últimas páginas do processo, inclusive as últimas linhas de cada petição, porque é ali que está o recado. É ali que está o recado para a secretaria, o recado do juiz para a secretaria. Então, assim, na ordem, o juiz vai julgar o processo em determinada ordem. E é basicamente nessa ordem aí, né? De preliminares, mérito e requerimentos. E lá no final da decisão dele, vai estar nessa ordem também. E as determinações para a secretaria vão vir ali no finalzinho da decisão. Por exemplo, observe-se o requerimento de intimação do advogado específico, né? Defiro a gratuidade da justiça, então aí já não vai haver custas. Enfim, é isso aí que a secretaria vai bater o olho aí no finalzinho para ver. Então, já tem que estar ali. Tem que estar ali. É o lugar onde fica, né? E uma coisa... E por que é que você faz os seus pedidos nessa ordem? Porque já que é a ordem em que o juiz vai julgar, se você apresenta essas postulações fora de ordem, você vai deixar o juiz confuso. E, às vezes, ele pode se confundir também, tá? Então, se você faz os seus requerimentos na ordem que o juiz... Desculpe. Se você faz as suas postulações, requerimentos, pedidos e preliminares, se você faz na ordem que o juiz vai julgar, você ajuda ele a entender melhor. Você organiza, você contribui para organizar o raciocínio do juiz. A verdade é essa, tá? Então, fique atento a isso. Fique atento a isso. É exatamente assim que você usa a petição inicial como um aliado, né? As suas petições, na verdade, não só a inicial, mas a sua petição de recurso, suas contrarrazões, sua contestação. Se você apresenta na ordem certa suas postulações lá, você ajuda a organizar até a cabeça do juiz, ele vai compreender melhor as questões, ele não vai precisar ficar pulando de mérito para preliminar, e aí volta para requerimento, sabe? Apresenta tudo já na ordem em que ele vai decidir, que aí você tem a sua própria petição como uma aliada para realmente acelerar os seus resultados lá no juizado. Ok? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.